Estamos a iniciar, querido irmão, querida irmã, o novo ano litúrgico. Não segue as mesmas cadências e as mesmas datações do ano civil. O ano civil, o novo ano, começa em janeiro, 1º de janeiro. Mas nós temos o ano litúrgico ligado mais ao calendário lunar, a partir do qual também se programa e se projeta o tempo do Advento, tempo da Páscoa, antes Quaresma, daí o tempo comum. E estamos iniciando neste domingo, dia 24 de novembro, o novo ano litúrgico, entrando no tempo do Advento. E nesse tempo do Advento, se você recorda bem, são colocadas junto ao altar, próximo ao altar nas nossas igrejas, 4 velas, cada uma delas representa uma das semanas. O tempo do Advento é de 4 semanas. E estamos aqui, também nós, a acender a primeira vela da primeira semana no novo ano litúrgico. Vamos lá, vamos acender. É isso que você verá aí na sua igreja. Vamos simbolicamente aqui enfatizar a nova realidade litúrgica nesse tempo, nosso tempo de Advento. O evangelho deste novo ano para o primeiro domingo de Advento é Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Como sempre, a gente começa com a leitura. Vamos lá. Dizia Jesus aos seus discípulos: como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo. Um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho. Uma será tomada, outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isso. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. É este, meu irmão, minha irmã, o Evangelho para este início, 1º domingo do Advento, dia 24 de novembro. Também o novo ano litúrgico começa-se sempre com o período do Advento, período em que esperamos a vinda do Senhor. Era uma expectativa já nos tempos de Jesus, inclusive antes dele. Esperava-se a vinda do Messias, do Salvador, do ungido, que mudaria decisivamente a história de Israel. Depois, variavam as interpretações para a figura messiânica. Mas nós agora sabemos, o Messias veio,
revelou-se, surpreendeu. Virá uma segunda vez. O advento agora não é para a primeira vinda, mas para o retorno do Senhor em sua glória, e nos chamará junto a Ele. Vamos lá. Não é um tempo de medo, não é um tempo para olhar para o futuro com temores e com angústias, como se a vinda do Senhor viesse para trazer dores, sofrimentos e desgraças. O Senhor não quer isso para os seus. Mas é preciso que nos preparemos e o esperemos. Que vivamos a esperança do seu retorno para que com ele nos encontremos. Nos dias de Noé, assim o Evangelho, nos dias de Noé, retrata aqui, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, projetavam o futuro segundo um olhar bastante regular, bastante normal, bastante sereno inclusive, até que veio o dilúvio e levou a todos. Não havia nada de errado no que faziam. Mas houve todo aquele fato que suscitou uma revisão do modo como interpretar a história. Não somos nós que a definimos, há um Senhor da história e do mundo criado, a quem nós pertencemos, e cada um que crê é chamado a interpretar o presente e o futuro segundo o olhar do grande soberano sobre o mundo. O mesmo acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres a moer o trigo, uma será tomada e outra será deixada. O que está a identificar? Se os 2 desempenham a mesma atividade, os homens no campo, ou as mulheres a moer o trigo, um tomado, outro deixado, uma tomada, outra deixada. O modo como um interpreta a história, sua vida, sua existência, o presente e o futuro. Quem vigia ou vive como se esperasse o retorno do Senhor e vivesse porque o procura, porque o busca e para ir ao seu encontro. Quem anseia por esta possibilidade confere um determinado sentido à sua atividade de camponês que cultiva o solo. Estarão 2 no campo. Os 2 farão o mesmo trabalho, desempenharão as mesmas atividades, mas que diferença no modo como um interpreta a sua existência. Quem vive para Deus e quem vive ignorando o próprio Deus. A atividade é a mesma, o sentido conferido ao que se faz, não é o mesmo. Ou então o exemplo das mulheres, aqui ilustrado. Vigiai, portanto, não sabeis o dia e nem a hora. Não é que Deus quer pegar, que o Messias quer tomar de surpresa para premiar os que estiverem em ordem e punir e desgraçar a vida daqueles que não estiverem prontos, digamos assim. É que quem procura o Senhor vai encontrá-lo. Quem não o procura, mesmo quando ele se apresentar, não o perceberá. E pode ser torpedeado não pelo Senhor, mas pela frieza de quem não deseja encontrá-lo e nem o busca. A surpresa seria de tal maneira envolvente
que para compará-la, o exemplo foi o do homem que pretende vigiar a sua casa para que o ladrão não a invada. Não se sabe a hora, o momento, mas ele mantém aguçada a sua atenção para não ser surpreendido. Assim cada um dos discípulos que segue o Senhor, de qualquer tempo e lugar, precisa sim se perguntar para onde quer ele, o discípulo, direcionar e levar a sua vida presente e futura. Se não crer, se não buscar, tudo vai terminar no cemitério mesmo. Não vale a pena fazer da vida uma sequência de buscas e grandes esforços se tudo terminaria num fim infausto. Mas, se nos portarmos como discípulos que querem seguir o Senhor, já sabemos a história final daqueles que o seguem. Não é uma história final, entendendo o final como um término, um fim. O final aqui seria uma plenitude. O contexto destas palavras foi quando Jesus estava diante dos discípulos, diante do templo ou da cidade de Jerusalém e das majestosas muralhas do templo, imensas, bonitas, poderosas, retrato da inventividade, competência e capacidade humana. Jesus a eles dissera: tudo isso, por maior, por grande que possa ser, terminará em pedra sobre pedra. Então é preciso fazer alguma opção por algum ideário de vida que suplante qualquer força que seja capaz de esvaziar o sentido da vida. É preciso ir para além, para uma verdade que seja maior do que os limites do espaço e do tempo. E o Advento é isso, tempo de preparar-nos para o encontro com o Senhor, porque Ele virá. Advento é tempo para tomar consciência do retorno do Senhor. Não vem destruir nada, mas vem planificar a história e a existência de cada discípulo. Estamos por iniciar o tempo do Advento e esta é a primeira leitura orante do novo ano litúrgico. O texto do Evangelho para esse dia 24 de novembro, primeiro domingo do Advento, é Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Antes, porém, de irmos à palavra, vamos predispor nossa interioridade, qualificar nossa inteligência, nossos sentimentos, nossos afetos, nossa capacidade de compreensão. Vamos qualificar ou qualificá-la espiritualmente para a oração. Ponhamo-nos, você aí, eu aqui, em uma condição que favoreça a serenidade do corpo e da mente,
que favoreça a tranquilização de nós mesmos. É a composição do lugar interior, assim chamado desde os tempos de Inácio de Loyola. Queira respirar profundamente para condicionar, mediante o corpo, também a mente, também os afetos, também a interioridade. Tente sentir, meu irmão, minha irmã, tente sentir o seu couro cabeludo, o alto da sua cabeça. É preciso o concurso de todas as nossas atenções. Tente sentir suas orelhas. Orelha é a parte externa, os seus ouvidos, todo aquele tubo auditivo. É uma maravilha todo o funcionamento deste corpo que somos nós. Faça um esforço e tente sentir o seu ombro direito. Na medida em que sentimos, também precisamos nos concentrar. Esta percepção requer concentração. A nossa capacidade de percepção precisa estar direcionada para um lugar ou para uma experiência única. Agora respiremos, eu e você, lentamente. O ar que entra, tão gratuito que é o ar, assim é a gratuidade de Deus. O ar que sai, e a nossa interioridade se renova constantemente. O novo passo. Se fizemos isso com o corpo, agora façamos com o nosso espírito, com a nossa alma, vamos chamar assim. Vamos convidar o Espírito de Deus, que inspirou o autor do Evangelho, que inspirou o Evangelho, que suscitou, que moveu, que iluminou mentes e corações daqueles primeiros autores e daqueles primeiros leitores. Que venha também agora mover minha sensibilidade, meus afetos, minha capacidade de compreensão, para que eu possa acolher o Espírito, a palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra, renovareis os nossos corações, nossas impressões, nossas disposições de ânimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar o Senhor Jesus está no alto de uma montanha com os discípulos. Existe a baixada, existe o vale, começa uma nova montanha e sobre elas está a cidade de Jerusalém. Sobre aquela montanha está a cidade de Jerusalém. Grande, imponente, bonita para os padrões da época. Aqueles edifícios em pedra, maravilhosamente sobreposta, uma pedra sobre outra. E o templo,
grande, impressiona, comove, suscita admiração. Como pode algo tão grande ter sido construído por mãos humanas? Aquelas pedras sobrepostas, uma à outra, tão grandes, tão pesadas, quanta engenhosidade. Parece que nada é capaz de movê-las. Aquelas pedras, aquelas paredes, aquelas muralhas protegem a cidade, protegem o templo. E os discípulos conversam sobre aquela grandeza e aquela maravilha. E o Senhor se põe a lhes dizer: vamos tentar vê-los, ver o Senhor lá na montanha, a dizer, mais do que contemplar o templo e sua magnitude, preparem-se para o dia do Senhor, a vinda do Messias. Ele era o Messias, mas projetava para o futuro o retorno definitivo. E dizia, recordava, lá está ele a dizer a aqueles discípulos, e eu os contemplo, desde onde estou, que nos dias de Noé havia planos para o futuro, relações, festas, casamentos, projeções, buscas, nada de errado e nada de mal, mas nada, nenhuma sensibilidade e nenhum desejo do encontro com Deus. E o Senhor está a lhes explicar, tendo Jerusalém ante os olhos, tantas coisas bem feitas, colocadas em disposições harmoniosas, quantos maravilhamentos, mas já dissera o Senhor, não ficará pedra sobre pedra. E agora está a repetir em outra linguagem, ponham-se em alerta, porque há uma verdade maior do que tudo o que já se fez. Vamos tentar ouvir aqueles discípulos que se entreolham de um lado a montanha majestosa sobre a qual está Jerusalém, aquele templo que impressiona, que suscita estupor, e o Senhor a dizer, se 2 homens estiverem no campo, um será tirado, outro deixado. Exatamente para que aqueles discípulos compreendam que mesmo a despeito de tantas potências humanas, mesmo ante o gigantismo do que foram capazes de fazer os homens e mulheres daquele tempo, ainda assim, a grande verdade do destino humano é uma outra. Enquanto se maravilham, também se surpreendem, talvez até se desencantem. Mas o Senhor olha para eles e repete, podemos ouvi-lo, vê-lo, enunciar, compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a vigília e o horário do ladrão, não dormiria. Saberia em que momento estar atento, mas jamais sabe. Então não pode desatender em nenhum instante. E o Senhor agora olha para mim, eu estou lá. Talvez eu queira até dizer ao Senhor quantos planos já elaborei, que metas tenho para o meu futuro, que realizações já medrei, que triunfos alcancei, quantas coisas
admiráveis já fui capaz de fazer. E ele me olha e me pergunta: mas e para a vinda do Senhor, para o encontro com Deus, o que preparou? O que está a fazer? Como projeta o seu futuro? Quase que o Senhor pronuncia o meu nome e diz: neste advento, o que vais fazer para que te prepares para a vinda do Senhor? Como será o presente? Como será o futuro? O que tens a oferecer? Talvez ele até pergunte: precisas de mim? É hora de eu lhe falar, para que nesse tempo de advento, não apenas eu passe no tempo, mas que eu me deixe inspirar para o horizonte de conversão que este período está a interpelar. O que quero falar ao Senhor? Eu estou lá em Jerusalém, com a imensidão daquelas maravilhas a contemplar, ou aquelas que eu sou capaz de criar. Mas, e esse advento? Qual é o sentido da vida? Ele está a me perguntar. É hora de eu lhe falar. É o momento da minha oração.